Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema da parábola das bodas e dos convidados que as escusam. É uma passagem do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem. E essa passagem nós temos ela tanto em Mateus quanto em Lucas. Mateus no capítulo 22, versículo de 1 a 14. E Lucas no capítulo 14, versículos de 16 a 24. As duas passagens, tanto de Mateus como a de Lucas, elas trazem excelentes contribuições. Então nós vamos ler os dois textos, já fazendo uma tradução já um pouco melhor. 1 Mateus. Falando de novo por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Mandou que seus escravos fossem chamar os convidados para o casamento. Estes, porém, não quiseram ir. Mandou outros servos, recomendando-lhes que dissessem de sua parte aos convidados: o meu banquete está preparado, estão mortos os meus touros e meus cevados, tudo está pronto, vinde ao casamento. Mas eles nenhum caso fizeram do convite, e lá se foram, este para sua casa de campo, aquele para o seu negócio, enquanto outros agarraram os escravos, os ultrajaram e mataram. O rei, ao saber do ocorrido, se aborreceu e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E disse a seus escravos: de fato, o banquete do casamento está preparado, mas aqueles a quem convidei não foram dignos do casamento. Ide, pois, às estradas e chamai para o casamento todos os que encontrarem. Saíram os escravos pelas estradas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus, de sorte que a sala da festa encheu de convívas. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um que não trajava a roupa de casamento, lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem a roupa do casamento? O interpelado guardou silêncio. Disse então o rei a seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Agora o texto de Lucas. Disse-lhes então Jesus: um homem preparou um grande jantar e convidou a muitas pessoas. À hora da ceia, mandou que um escravo, tipo relação pública, fosse dizer aos convidados que viessem, pois que tudo estava preparado. Todos, como de comum acordo, começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Peço que me deis por escusado. Comprei uma junta de bois
e vou experimentá-las, disse o outro. Rogo-te que me deis por escusado. Casei, disse um terceiro, e por isso não posso ir. Voltando o escravo, tudo relatou a seu senhor. Aborrecido, disse então o pai de família ao escravo: vai já às praças e ruas da cidade e trazes para aqui os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Disse-lhes depois o escravo: Senhor, está feito, porque ordenaste, e ainda há lugar para outros mais. Retrucou-lhe o Senhor: vai por essas estradas e caminhos, e aos que encontrarem, obriga a entrar, a fim de que se encha minha casa. Porque eu vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu jantar. Muito bem. Essa passagem é uma parábola e ela está dentro daquele contexto de um convite que recebeu Jesus para comer na casa de um fariseu, de um líder dos fariseus, quer dizer, alguém de destaque entre os fariseus. E ali haviam outros fariseus também presentes naquela reunião. E Jesus falou sobre muitos assuntos, né? Ali com eles conversando, como se estivesse dizendo assim: você, quando é convidado para um banquete, para um jantar, né? Para uma ceia, o objetivo não é comer só, mas partilhar alimento espiritual. Se você não tem alimento espiritual para compartilhar, você compartilhar então os seus conhecimentos de arte, os seus conhecimentos científicos, não é isso? Os seus conhecimentos filosóficos, os seus conhecimentos de vida. Num banquete, numa refeição em grupo, o objetivo não é só o corpo. É isso que Jesus está priorizando aqui, mas também o alimento, o banquete para a alma, para o espírito. Por isso que esse banquete foi longo e ele conversou muitos assuntos. Um dos assuntos que ele conversou foi sobre sentar logo nos primeiros lugares, né? Quando você for convidado para um banquete, não senta nos primeiros lugares, senta mais atrás. E aí, quem sabe, vão te chamar para lá para frente, quando o dono do banquete ou da festa chegar. E aí você será até honrado, né? Mas Jesus está dizendo que a pessoa vai ser honrada por causa do espírito de humildade. Então, o primeiro tema que ele abordou, muito importante, foi a humildade, né? E não a arrogância de você se achar os primeiros, e se achar que é os primeiros, que é o mais importante, porque você pode até passar vergonha se achando que é o mais importante, e o dono da festa não achar e dizer: olha, por favor, troca de lugar para eu botar aqui aquele meu outro convidado que eu acho que tem predileção. Então, o primeiro tema tratou a arrogância versus a humildade. No segundo tema, entre outros, né? Mas o segundo tema que nós conversávamos bastante aqui na nossa última palestra foi sobre não se esquecer dos excluídos. E ele falava dos pobres, ele falava dos estropiados, ele falava dos coxos, ele falava dos cegos. E esta população, na época, era a população excluída. Então, como nós estamos num ambiente eminentemente rural, agrícola, né? Então, uma pessoa que ela é estropiada, que ela é cega, que ela é coxa, tinha muita dificuldade, né? Quase zero, podemos dizer assim, de conseguir acesso à sua sustentação, de conseguir meios para se sustentar. Por quê? Porque não havia emprego para essas pessoas. Então elas eram cada vez mais sofridas, cada vez mais rejeitadas e excluídas da sociedade.
frente àqueles outros mais importantes que Jesus lembra na parábola, na conversa, que são os ricos da vizinhança, que são os teus parentes, né? Que são os teus amigos. Esses você dá prioridade. Bom, muito bem. E ele fala que nessa situação nós temos a prioridade quase sempre do negócio. Eu vou convidar os meus amigos, eu vou convidar os meus vizinhos ricos, eu vou convidar os meus parentes, porque essas pessoas vão depois me convidar também. E eu vou poder participar também das suas casas. Vou levar vantagem, vou fazer parte de um ciclo de relações em que eu poderei ganhar alguma coisa. Disse ainda Jesus que os excluídos, então, não são convidados para o banquete, porque eles não têm nada para oferecer no sentido, então, material, nesse sentido intelectual. Então, nesse momento, ou no sentido artístico, então, como você não pode receber nada de troca desta população excluída na época, Jesus pede para lembrar deles, ele dizendo assim: se você trabalha na sua cabeça com uma ideia de negócio, de levar alguma vantagem, você chama essas pessoas importantes, os incluídos socialmente, porque você vai receber algum benefício. Lembra que os excluídos são filhos de Deus. E se eles são filhos de Deus, Deus também tem por eles carinho. Não quer dizer que não tem pelos outros, não, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos vizinhos ricos, muito pelo contrário. Mas ele tem também, como pai, como pai de amor, que é carinho por esta população que é excluída. Então ele diz assim: pense neste negócio, pense nisso, que você, lembrando-se dos excluídos, você agradará a Deus. E Deus te chamará para participar do banquete com Ele, ou melhor, de um banquete de intimidade com Deus. Você será íntimo de Deus. E sendo íntimo de Deus, participará das benesses divinas. Essa intimidade, em termos, então, de amor com Deus, e Deus é amor, e quando você se une a Deus, você participa desse todo que é o amor. Já diz uma outra passagem de Jesus, quando fala: filho, tudo que é meu é teu. Então, só em você participar dessa intimidade divina, você passa a ser, como filho de Deus, possuidor de todas as possibilidades e recursos divinos. Tudo fica entregue a você, se realmente você tem essa plenitude do amor, se é amor mesmo. Então pense na vantagem de incluir as pessoas e Deus te elevar à dignidade de intimidade com Ele, onde que você, mais do que um banquete ou uma festa na casa de uma pessoa rica, na casa de um parente, na casa de um amigo, você vai ganhar algo muito maior, que é ganhar a intimidade com Deus, de festejar com Deus, e mais do que isso, ganhar tudo que existe, ganhar o todo. Filho, o que é meu é teu, Ou como diz o Salmo: o Senhor é a porção da minha herança. Então, Jesus fala isso. Mas é muito difícil, nós lembrávamos isso na vez passada, nós trazemos para a nossa casa, no aniversário do nosso filho, esses estropiados, esses coxos, esses cegos, esses pobres. Nós ainda não temos potencial para isso. E as escrituras são muito práticas, porque não pode vir uma revelação de uma vez só para nós sermos perfeitos desde o início, porque nós não temos capacidade evolutiva nem de compreender a mensagem, e ela seria vazia. Como ela é vazia, por exemplo, isso de Jesus, nós não realizamos isso, não chamamos pobres, estropiados, coxos e cegos para o banquete da nossa casa. Mostra que é algo vazio, ou melhor, que é um convite do alto, mas que nós não cumprimos. Então, são aquelas leis que são feitas, também no país, e que a gente vê bem na realidade de várias situações aqui no nosso Brasil, que ninguém cumpre. Então, ninguém cumpre. É como a lei não tem efeito, ainda não chegou a esse nível. Sendo assim, o alto nos prepara para um dia incluirmos a todos.
E para que essa população dos excluídos não seja excluída das benesses, ele faz, como diz o professor Pedro Baldi, uma descida dos ideais em termo adaptativo à nossa evolução. Quer dizer, o alto, ele vem e se adapta ao nosso nível. Então, há uma passagem do livro Deuteronômio, que nós vimos na vez passada, em que o Senhor estabeleceu que de 3 em 3 anos você deve pegar de tudo aquilo que foi produzido, um dízimo, uma parte, e chamar pobres, viúvas, os levitas que não tinham direito de receber recursos no templo, chamou eles por uma grande festa, né? Uma grande festa de 3 em 3 anos. E eu prometo, e as orações diziam isso, as bênçãos para você para mais 3 anos. Então, no fundo, olha como o alto proporciona a inclusão dos excluídos. Numa festa, onde os dízimos serão abundantemente distribuídos, ainda com a seguinte mensagem: lembra, você será beneficiado por Deus durante os próximos 3 anos. Então, não só você vai dar uma festa e chamar os excluídos, mas você ganhará um benefício para gozar bem a vida por mais 3 anos. O que nós vemos isso no livro do Deuteronômio? Quer dizer, escrito séculos antes de Cristo, essa aproximação da mensagem de incluir a todos, de entender que todos são filhos de Deus, né? E que a sociedade tem que ser mais justa, que tem que ter um olhar generoso, um olhar de acolhimento, um olhar fraterno para com todos. Tudo bem? Quando vem Jesus com a mensagem do amor, ele vai e fala essa mensagem. E repare que tem alguns fariseus ali que concordam com isso, porque um deles ergue a voz e diz assim: bem-aventurado então aquele que come o pão no reino de Deus. Então, melhor, bem-aventurado aquele que participa do banquete divino, logo depois dessa mensagem de Jesus. Então ele compreende realmente que quem cuida dos pobres participa do banquete divino. Ora, ele está se reportando àquela ideia do Antigo Testamento. Quem de 3 em 3 anos faz essa festa para os pobres, né, recebe as bênçãos divinas por 3 anos. Ele vai além. Ele diz que até nos céus, né, no reino de Deus, será, ou nos céus ou no reino de Deus, numa nova sociedade, né, será beneficiado com a intimidade de comer com Deus. Ele resumiu a palavra pão. Pão é o melhor. Se alimentar com Deus, viver a intimidade com Deus. Jesus continua ensinando. Ele continua ensinando e resolve então contar a parábola do texto de hoje, do tema de hoje. E essa parábola é que havia um homem, ou um rei. Lucas fala de um homem chefe de família, e era um homem chefe de família, e Mateus fala de um rei. E que ele vai realizar o casamento de seu filho. E ele manda convidar pessoas para essa festa de casamento do seu filho. E essas pessoas são: ele manda lá o seu relações públicas, né, o seu escravo, mas na forma de relação pública, aquele que leva a palavra do rei ou do chefe de família. Olha, o meu senhor manda convidá-los para o casamento do filho e manda dizer que a festa já está pronta, já está tudo preparado, a sala está arrumada, o touro, os touros já foram sacrificados, os cevados também, quer dizer, tudo com muita qualidade, com muita quantidade, já está tudo pronto. Ele está chamando vocês para a festa. E Mateus diz assim, Mateus, né? Um disse: olha, eu não posso ir porque eu vou para minha casa de campo. Eu comprei uma casa de campo, eu tenho que ir lá. O outro chega e diz: olha, eu não posso ir porque eu tenho meus negócios. E um outro grupo pega esses escravos que foram ali convidar, né? Quer dizer, o Relações Públicas, junto com a sua equipe, machuca eles, fere eles e depois mata. O Senhor, quando soube, ficou profundamente chateado.
No caso de Mateus, como ele era um rei, ele manda que as suas tropas possam ir até a cidade aonde se encontravam esses malfeitores, principalmente esses malfeitores, estamos falando daqueles violentos, aqueles que feriram e mataram, né, os seus escravos. Eles chegam lá, pega todos eles, né, todos aqueles assassinos, e mete fogo na cidade deles. Vamos pegar aqui o texto corretinho de Mateus. Aí ele diz assim: o rei, ao saber do ocorrido, ficou aborrecido, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. E falou agora então para outros servos dele, né? Outras relações públicas. Aqueles já estavam mortos, né? Então ele chamou outra equipe, o que mostra que ele era uma pessoa abastada, né? E ele chega e diz assim: olha, vão pelas estradas e convida a todos. Convida todo mundo. E eles fizeram e disseram: Senhor, já convidamos, a sala está cheia. E aí o Senhor então vai lá, vai ver a sala cheia, né, desses convidados, e ele vê que um não está com a roupa de casamento apropriada. Um deles, os outros estavam, esses convidados. Mas um não estava. E o Senhor disse assim: amigo, nós não podemos interpretar esse senhor em termo positivo da parábola como um irônico, né? Como um mentiroso, como um falso, né? Muito pelo contrário. Jesus está colocando este lado da turma como positivo, né? Então esse chefe de família, esse homem ou esse rei são personagens positivos. Então ele chega amigo, então ele é verdadeiro. Como Jesus foi verdadeiro com relação a Judas. Judas veio dar um beijo nele e falou: amigo. Continuava amigo. Emmanuel fala isso para o Chico Xavier, dizendo que o seu benfeitor, o padre Júlio Maria, morreu. Aí o Chico: que coisa, eu não sabia. Ele: vamos orar por esse seu benfeitor. Quando o Chico foi orar, o Chico disse: olha, que realmente eu não sabia que ele tinha morrido, que nós devemos orar para ele, muito bem, mas meu benfeitor, ele passou 13 anos falando mal de mim. Esse aí é teu benfeitor, porque você teve de, por causa dos ataques dele, se manter em humildade, cuidar melhor da sua psicografia, cuidar melhor do seu exemplo de generosidade, de caridade, etc, etc. Então é benfeitor. Então, em todas as situações, nós estamos vendo essa positividade do alto. O alto sempre se manifesta de forma positiva. E ele diz assim: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ou melhor, sem a roupa do casamento? Se você veio com uma festa de casamento, tinha de entrar assim preparado. Mas eles são pessoas do caminho, né? São pessoas que foram convidados, todos que estavam pela estrada, mas a exigência que para o casamento, para participar do casamento, tinha de ter a veste pronta. E ele então termina dizendo para o seu servo: olha, então como ele não está com a veste nupcial pronta, nós vamos fazer recomendo o seguinte tratamento para ele. Vamos atar pés e mãos, lançar ele nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então vamos pegar o texto aqui de Mateus, em que ele diz assim: disse-lhes então o rei a seus servos: atai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes. E aí conclui: muitos são os chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, aquela turma toda que encheu a sala são os muitos chamados, poucos são escolhidos. Quer dizer, aqueles que não estão com a veste nupcial pronta não são escolhidos para o casamento, são chamados, mas não são escolhidos ainda. E para chegarem então a esta condição, precisam de passar por esta situação. E qual que ele recomenda? Amarrar pés e mãos, lançar nas trevas exteriores, aonde haverá prantos e ranger de dentes. É muito perigoso ser chamado para um casamento desse, né? Vai que você não chega com a roupa boa, né, com a roupa apropriada, você terá os pés e as mãos amarrados. Mas se ele chama esta pessoa e lançado nas trevas exteriores,
ainda passará por prantos e ranger de dentes. Ora, mas se ele o chama de amigo, e ele está do lado positivo da parábola, é porque esta técnica de tratamento de amarrar pés e mãos, lançar nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes, tem algo significativo, que a gente precisa tirar o espírito da letra para poder entender. Muito bem. Vamos para o caso de Lucas. Então, no caso de Lucas, ele era um homem, um chefe de família, ele também vai casar o seu filho, manda convidar pessoas, e manda lá o seu escravo, relação pública, para fazer o convite. E aí, no caso, acontece o seguinte: um diz: olha, eu comprei uma quinta, e eu preciso ver essa minha quinta. Peço, então, que me escuse de ir à festa. O outro diz: eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois e eu preciso ir lá experimentá-los. Então, por isso que eu não irei. O outro disse: eu não vou porque eu casei. E eu tenho que cuidar do meu casamento, da lua de mel, das coisas do casamento. Então, por isso que eu não vou. Lembra que o casamento naquela época, só a festa levava 7 dias. Tanto que quando Jesus chegou lá nas bodas de Caná da Galileia, né, a festa já ia avançada, né, e levava 7 dias, e o vinho tinha até acabado. Então a festa era demorada. Então ele fala: eu casei e não posso ir. Aí os servos vão e falam: nesse caso aqui não tem aquela violência daqueles que mataram, feriram e mataram os servos. Mas eles, os servos então voltam ao Senhor e dizem: olha, todos escusaram. Um foi para a sua quinta, o outro comprou uma junta de bois, o outro casou. O Senhor disse assim: então, vão aí pelas praças, pelas ruas e convide a todos. E aí vem o detalhe: bons e maus. Agora tem maus convidados também. Bons e maus, todos são convidados. Muitos são escolhidos. Muitos são os chamados. Então todos são chamados. E o Senhor, o servo diz: olha, eles foram, a sala está cheia e ainda há lugar. Ele diz: então vai pelo caminho e chama mais gente. Quero ver a casa cheia. Chama todo mundo. Certo? E diz então que aqueles outros que escusaram, que negaram, esses não participarão do seu jantar. Aí termina a passagem. Repare que no caso do texto de Lucas há mais, podemos dizer, a urbanidade do proceder, né? Já não houve violência física, mas houve também a ideia do desprezo ao convite. Aqui nós temos que levar em consideração algumas coisas. Vamos ficar no caso de Lucas. A pessoa casa, e no caso de Lucas era um homem que ia celebrar o casamento do seu filho, ou no máximo um chefe de família. E ele prepara uma festa e chama os convidados. E entre aqueles que ele convida, um diz: eu casei e não posso ir. Ora, igual como no caso dele, ele vai casar o filho, chama os convidados, não é isso? E ele quer que os convidados apareçam. E o outro diz: eu não posso porque eu casei. Então, repare que a situação desse que casou, que foi convidado e pediu escusas, é semelhante a esse pai de família que quer casar o seu filho. Né? Estão no mesmo direito. Então, se nós ficarmos com essa interpretação assim, fixa de uma festa de casamento, aqui neste caso, esse aprofundamento do texto, não bate. Porque há uma semelhança entre o Senhor que convida e um daqueles personagens que pede dispensa da festa. Ele queria casar um filho e o outro tinha acabado de casar. Então está no mesmo direito. Então já temos que interpretar os casamentos de forma diferente.
temos que interpretar os casamentos de forma diferente. Por quê? Porque o outro casou e tem direito de participar da sua festa. Isso é uma, podemos dizer assim, é uma comemoração abençoada. Tanto que é tão abençoada que numa festa de casamento onde começa a missão de Jesus, lá nas bodas de Caná da Galileia, Maria fica preocupada que a festa ia adiantada e já não tinha mais vinho. A festa precisava continuar. Então ela solicita Jesus. E ela inclusive fala para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus multiplica água em vinho, uma quantidade enorme, quase 700 litros de vinho, então para que a festa continue. Então se você casa, e o próprio Evangelho fala, e inicia, o texto lá de João diz, assim começou Jesus a sua missão, e com pedido de Maria. Então, aqui nós temos que ver que são dois casamentos diferentes. São dois casamentos diferentes. Mesmo no texto do Lucas que nós vimos na vez passada, quando você for fazer um banquete, uma festa, né, você deve convidar os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. Aqui nós vemos isso. Porque no final ele chama todos até a casa ficar cheia, a sala ficar cheia, né? E se aqueles outros convidados importantes viessem, todos estariam incluídos também. Então ele também não faz distinção. O que ele quer é a casa cheia para essa festa. Mas o que não bate, no caso de Mateus, imagina você ser chamado para uma festa de casamento, você recebe um convite, e Lucas diz que é mais do que um convite, você é obrigado, obriga que todos venham à minha festa. Obriga. Mas sem entrarmos nesse detalhe do obriga aqui, você é convidado para uma festa e um não está com a roupa preparada, e o Senhor pode dizer assim: ó, sai da minha casa, sai da minha festa. Você não está com a veste preparada, né? E aí já fica meio esquisito, porque se é um tema da inclusão, quem não tem roupa preparada está excluído. Então não se pode estar falando de casamento normal, porque senão ele está fazendo o contrário, ele está fazendo precisamente isso, excluir quem não tem roupa apropriada. E o que é mais estranho, que ele chama esse que não tem roupa apropriada e que ele quer excluir de amigo. E sendo ele positivo como quer a parábola, você tem um amigo, esse amigo não está com a veste no pincel pronta, não está com a roupa pronta, preparada, e você manda ele embora, expulsa ele. E se expulsa de uma forma ainda violenta, porque você amarra pés e mãos, lança onde há prantos e ranger de dentes, nas trevas exteriores, onde tem prantos e ranger de dentes. Olha, então nós temos que ver que esta festa demanda uma outra interpretação daquela outra de um casamento normal aqui na Terra. Estamos falando de uma outra coisa. E aí este rei, e este pai de família, e este homem aí tem a significação como um arquétipo divino. E aí quando se fala que Deus quer convidar para o casamento do seu filho, e aí a gente pergunta: quem não é filho dele? Todos somos. Por isso que bons e maus são chamados, todos. E ele convida todos para se casar. Aí agora é diferente. Todos são filhos dele. E por isso que todos são convidados para se casar com ele. Só que o casamento com ele exige algo. Tem que estar com a veste preparada. Se não tiver, você tem que preparar essa veste para num outro convite mais à frente você participar do casamento com ele. Vamos colocar aqui na nossa sequência as opiniões tanto de Mateus como a de Lucas. Então vamos botar assim: Mateus e Lucas, e vamos ver as diferenças, né? E Mateus tem a sua casa de campo, e ele não pode ir porque ele tem a sua casa de campo. Tem que ir para a sua casa de campo.
O outro diz, eu não posso ir porque eu tenho meus negócios. Um terceiro grupo agiu com violência, feriu e matou. Logo, é um grupo de crime ou de criminosos, de pessoas que ferem e matam. Nós temos agora, no caso de Lucas, outra possibilidade. No caso de Lucas, nós temos nesse convite, um disse, eu não posso ir porque eu comprei uma quinta. Vamos chegar aqui. Eu não posso ir porque eu comprei uma quinta. Eu não posso ir porque eu comprei uma quinta. E eu tenho que cuidar da minha quinta. O outro diz, eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois. Por isso, eu tenho que ir lá experimentar essa junta de bois. E, por fim, o outro diz que ele não pode ir porque casou, é o casamento. Aqui nós temos algumas correlações. Quando fala eu não posso ir porque eu comprei uma casa de campo ou porque eu comprei uma quinta, aqui nós temos uma semelhança entre Mateus e Lucas, né? Casa de campo com a quinta, e ficaria como os chamados bens imóveis. Ou melhor, eu tenho os meus imóveis, eu tenho que cuidar dos meus imóveis. E mais do que cuidar dos meus imóveis, esse aqui ainda está no sentido de lazer. Porque é casa de campo, imóveis e lazer. No caso de Mateus, ele fala, eu não posso ir porque eu tenho meus negócios. No caso de Lucas, ele está explicando que tipo de negócios. Um exemplo, eu tenho uma junta de bois, eu sou investidor na pecuária, por exemplo. Então eu tenho que cuidar lá dos meus bois. Não deixa de ser negócio. Aqui nós estamos no campo dos negócios. No campo dos investidores. Investidores, no fundo não é a roupa, é o boi. No fundo é o boi aí no sentido de investimento. Tá? Então nós estamos aqui, pessoas, Mateus é genérico, fala em negócios. O Lucas ele especifica que tipo de negócio seria bois. Nós podemos dizer que é negócio da Bolsa de Valores hoje em dia. Podemos dizer que é negócio de agricultura, das minhas fazendas. Eu posso imaginar aqui, eu sou industrial, eu tenho minhas indústrias, eu tenho que cuidar delas. São negócios. Muito bem. Agora, no caso do terceiro nível, daquele que feriu e matou, nós temos pessoas violentas, extremamente fortes. Vamos pegar aqui o texto de Mateus, e repare como Mateus explica, né? Esse caso. Isso tudo vai pronto, Outros agarraram os escravos, feriram e mataram. Então, se ele agarra os escravos, realmente os escravos deviam ter tentado escapar, mas eles agarraram. Então, mostra que eram tipos da força. Tinham força, mas usavam a força não para ajudar ninguém, mas usavam a força para ferir, e mais do que ferir, para matar. E tem gente que usa a força ou outra coisa, por exemplo, um bombeiro, né? Que sobe uma escada daquela lá no 30º andar para pegar uma pessoa do incêndio, é forte, não é isso? Uma pessoa que trabalha na maca do estádio de futebol, ela tem que carregar a
aquele jogador que caiu, que se machucou, ele tem que ser forte, mas para que ele está usando a força dele para ajudar. Tanto o bombeiro, por exemplo, como no caso que carrega uma máquina. Só que esse eles estão usando a força, logo o texto não está indo contra a força, está o mau uso da força, na forma de ferir e matar. E esse daqui, ele se excusa porque ele está querendo cuidar do casamento dele. E aí está no nível do sensual. O sensual. E nesse exato momento, ou podemos dizer sexual ou sensual, está no nível ainda do acasalamento, da sexualidade. E é também positivo. Agora, o que nós temos de levar em consideração com relação à passagem do Evangelho é que este homem também vai casar o seu filho. Preparou uma festa, né, desse rei, e quer que as pessoas vão lá para esse casamento. E todos esses daqui excusaram. Disseram, não posso ir. Aqueles que estão ligados às propriedades, aos seus bens imóveis e a parte de lazer, eu prefiro ficar com meus imóveis, cuidar dos meus imóveis, cuidar do meu lazer, do que ir me casar num casamento divino. O outro, cuidar dos seus negócios, ele prefere cuidar dos seus investimentos, está mais preocupado com os seus investimentos do que ficar casado ou participar de um casamento divino. Ou aquele outro que está no campo da força acha essas coisas divinas muito invisíveis. E eu prefiro ficar aqui nessas sensações mais embrutecidas. O outro no campo da emoção, do casamento, né, da paixão, eu tenho que me envolver no meu casamento. Muito bem. Agora, repare que o texto não fala mal de nenhum desses. Do sujeito que tem lá os seus bens imóveis, ou dos seus negócios, ou daquele que casou, ou daquele que é forte, o texto não fala mal dele. Tanto que manda convidá-los. Manda convidá-los. E não fala mal desse tipo de conduta. Você ter uma quinta, você ter uma casa de campo. Não, né? De você ter os seus negócios, investir em boi, não tem problema nenhum. Você ser uma pessoa forte, faz parte da vida. Né? Você é mais forte mesmo. Né? E se você casar também. O texto não ataca essas profissões ou esse estágio de vida. O que o texto fala, e aí sim, o Senhor se aborrece na passagem aqui do texto, né? Se é que Deus pode se aborrecer, mas é a passagem aqui do texto, no sentido de que não fica satisfeito nessa situação, com a excusa, com o recusar e a festa dele. Então você pode ter isso tudo. Aí, então, vamos para o texto da semana passada. Quando nós estudávamos aqui no caso de Lucas, que nós estamos na sequência correta, né? Que é o texto anterior a esse, no caso de Lucas, nós temos que quando você for dar uma festa, você também tem as pessoas importantes que você deseja convidar para a sua festa. E essas pessoas importantes que você quer convidar lá para essa festa, nós temos aqui, e vimos isso na vez passada, quando são o seguinte, vamos reler aqui. Havia convidados, disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar, um almoço e um jantar, não convides teus amigos, teus irmãos, teus parentes e teus vizinhos. Lembre de chamar os pobres, os estropiados,
os coxos e os cegos. Ora, repare que no texto de Lucas, ele está seguindo a mesma sequência do texto antes. Convidado, pobres, estropiados, coxos e cegos. Mas antes Lucas fala não, quando você der um almoço ou um jantar, não deixe de chamar só os teus irmãos, parentes, amigos e vizinhos ricos. É a mesma classe dos incluídos socialmente. Né? É teu irmão. Se você vai dar um banquete e um jantar, repare que a tua família deve ter condição também. E aí você quer chamar o teu irmão. Ele pertence à tua família, deve ser alguém que socialmente também é incluído. Né? Se você chamar os teus parentes, se eles pertencem à tua família, normalmente aquele clã, aquela família é uma família abastada. Se você for ter amigos e chamar os teus amigos, repare, se você tem condições financeiras, os seus amigos também são do mesmo nível social. Né? E mais ainda, os teus vizinhos ricos são mais ricos ainda do que você, porque o sonho de um rico é ficar com o mais rico, para poder ter mais oportunidade e ver outras frentes, outros caminhos para ganhar mais e ser chamado para futuros investimentos mais importantes. Tudo bem. Ora, neste caso, mudou. Lucas está falando em irmãos, parentes, vizinhos ricos e amigos. Está falando desses incluídos socialmente, respeitados socialmente. No texto de hoje, na sequência, Lucas chama esses incluídos socialmente de aqueles que têm quinta para casa de campo, de lazer, aqueles que fazem investimento em bois, né? E aqueles que casam, logo fazem festa. Eles não podem ir porque estão dando uma festa, não é só o casamento, mas estão dando uma festa, então tem condições financeiras. Logo, está falando do mesmo grupo de incluídos. Aqui no fundo não interessa se são irmãos, parentes, amigos, vizinhos, ricos, se alguém que tem quinta, junta de boi ou está dando festa de casamento. São os incluídos socialmente. E em contrapartida, quando se fala do outro grupo, que é o grupo dos excluídos, nós temos pobres, estropiados, coxos e cegos. Esses são os excluídos. Então nós temos os excluídos e os incluídos socialmente. Os que são respeitados na sociedade e os que são desrespeitados na sociedade. E agora, no caso de Lucas, ele vai além dos pobres, dos estropiados. Além dos pobres, estropiados, coxos e cegos, chame a todos que estão pela estrada, bons e maus. Além desses pobres, podem ter pobres que não são pessoas ruins, mas podem ter pobres que são maus, chama eles também. Entre os estropiados, podem ter estropiados que não são ruins, tudo bem, chama eles, mas chama os maus também. Assim com relação aos coxos, com relação aos cegos. Lembra que Jesus curou 10 leprosos de uma vez só, e só um voltou para agradecer. Repare que os leprosos são muito excluídos, mas quando ficou curado da lepra física, 9 não quiseram saber de agradecer. Né? Podemos dizer que moralmente são ainda deficientes. Mas a parábola manda chamar todo mundo para o casamento. E em Mateus se conclui: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Escolhido mesmo é aquele que está preparado espiritualmente, ou melhor, que tem veste nupcial. Muito bem. Vamos para uma
interpretação. Por que Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, chama primeiro os preparados, ou melhor, os incluídos socialmente? Os que têm casa de campo, quinta, negócio, junta de coisas, que dão festa de casamento, e os homens fortes, que agarram os outros, que têm força física. Por que chamam eles primeiro? A resposta está lá no banquete, no qual ele está frequentando, que ele contou esses casos todos. Era um banquete de um líder de fariseus, ou melhor, de um fariseu muito importante, que tinha outros fariseus não tão importantes, mas logo que estão numa classe social privilegiada, né? E outros, que haviam outras pessoas que estavam ali, outros convidados, e Jesus foi a esse banquete. Aliás, Jesus já aceitava sempre um banquete, por isso que era chamado de glutão e beberrão. Ele foi nesse banquete. Só que ele usou o banquete para ensinar, para dar alimento espiritual. E lá nesse banquete existia até fariseu, ou melhor, pessoa incluída socialmente, que tinha um olhar para os necessitados, quando ele diz assim, concordando com Jesus, que nós temos que cuidar dos estropiados, dos pobres, dos cegos e tal, bem-aventurado que come pão no reino de Deus, logo que cumpre a vontade dos Deuteronômio, quando lá no Deuteronômio manda pelo menos de 3 em 3 anos fazer uma festa para os excluídos. Muito bem. Então, Jesus está ali, está dando um ensino, e ele está na casa de uma pessoa que não chama pobres. Ali ele não fala que tinham pobres, coxos, cegos. Ele está dizendo para se fazer isso. Quando você der um almoço, um jantar, faça assim. Então ele está instruindo. E o outro recorda que já no Deuteronômio já havia essa prerrogativa deste olhar para os excluídos, só que de 3 em 3 anos. E Jesus disse, quero mais que isso. Quando você der uma festa, chame esses. Hoje em dia, nós vamos além. Como nós não damos festa para os nossos amigos toda vez, e a gente faz isso de vez em quando, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser de 3 em 3 meses, pode ser uma vez por ano, não é isso? Assim também, quando você der então um jantar ou um almoço, assim for chamar essas pessoas, lembre dos excluídos. Então Jesus, ele está diminuindo aquele tempo de 3 em 3 anos, está mandando para ter uma frequência maior. Como nós não podemos ainda e não fazemos isso, vem essa aproximação dos excluídos através das atividades sociais. Por exemplo, o movimento contra a fome que o Betinho fez, e quando ele disse, né, quem tem fome tem pressa, e quem tem fome tem pressa, você não pode só dar comida para ele uma vez por semana. Então é melhor, mais do que dar um banquete, comer com ele ali, é muito bom aquela fraternidade, estar todo mundo junto, comer todo mundo junto, mas fazer com que ele leve uma sacola de mantimento, para ele poder se manter até um outro encontro. É um outro encontro. Então, cada vez mais, nós estamos diminuindo esse tempo de separação dos excluídos. Até um dia a gente conviver com eles naturalmente, e mais, olha a expressão minha de extremamente abusada, de conviver com eles. Eu já estou me colocando no grupo dos incluídos, olha que vergonha. Mas conviver com os excluídos com maior regularidade, até o dia mesmo abençoado em que não vai ter mais excluído. Quando você realizar o seu papel social para combater a exclusão. Por isso, e aí está a divina explicação da passagem, por isso que Jesus chama os incluídos socialmente primeiro. Aqueles que têm casa de campo, casa de lazer, quinta, né? Aqueles que fazem negócios, que cuidam dos seus bois, que era coisa normal lá no mundo de Israel, né? Aqueles que são fortes, também são chamados, eles têm um papel importante. Eu respeito aquele sujeito porque ele é forte, né? E aqueles que dão festa de casamento, ou melhor, que gostam de se distrair, se divertir, são apaixonados, são alegres. Bem, por que Jesus chama esses primeiro?
Porque esse é o papel social do grupo dos incluídos, dos grupos dos respeitados socialmente. Se você tem condições financeiras, né? Se você tem propriedades, se você tem dinheiro para fazer festa, né? Se você é forte, você tem um papel importante. O que você faz com esse talento que você recebeu? E cada um recebe um talento segundo a sua capacidade. Na parábola dos talentos, um ganhou 5, um ganhou 2, o outro ganhou 1 talento. Você que ganhou um talento de ter suas propriedades, de ter os seus dinheiros, de fazer investimento. Você ganhou o talento de ser forte, ser um guerreiro. E por que não usar isso para ajudar a sociedade, para ser um policial, para ser alguém que ajude a carregar aí aleijados, pessoas com dificuldades, que precisam de alguém com mais força para ajudar, colaborar, né? Você que tem recursos para fazer uma festa e gosta de festa, e festa é uma coisa ótima, porque a festa alegra, a festa tem música, a festa tem vinho, a festa tem bate-papo, tem dança, e as pessoas se sentem melhores. Então, Jesus chama esse por causa do papel social. Essa é a liderança. O líder, diz o nosso Maquiavel, ele não pode ser muito mais adiantado do que o povo. Porque se ele for muito mais adiantado do que o povo, não vai haver sintonia. Jesus disse que ele não precisava de pão, ele não pedia a Deus pão, como está naquela passagem, que é uma parábola, que é considerada a tentação no deserto, né? Mas que é uma parábola. Então, Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. É ótimo isso enquanto Jesus. Mas enquanto o povo que está com fome, ele quer pão material. Senão ele não consegue nem ouvir as coisas espirituais, as parábolas, as bem-aventuranças. Ele não consegue nem ficar para essa atividade de cura. Você vai fazer uma atividade de cura, tem que ter um lanche primeiro, porque ele está com muita fome. Né? E é interessante que Jesus faz isso. Vendo a multidão com fome, se compadecendo da multidão, multiplicou os pães e os peixes. Mas pediu também que elas vivessem em fraternidade. E mandou formem grupos de 50 e 100. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Formem grupos de 50 e 100. E vamos fazer um trabalho de aproximação deles. Porque Jesus transformava o pão e o vinho, o pão e o peixe, dava para os apóstolos, e os apóstolos levavam para a multidão. Jesus era cozinheiro. Tá certo? Era o gastrônomo, era o chefe da cozinha. E os apóstolos eram os garçons. E aí quando você vai lá naqueles grupos de 50, para levar o pão e o peixe, e todos comerem, se fartarem, primeiro que eles estão conversando em grupo. Se tivesse a multidão toda junta, 5.000, como é que você vai ter um bate-papo? Então dividir em grupo, para ter mais do que comida, mais do que eles se comerem, se fartarem e sobrarem, mas teve também comida espiritual, porque os apóstolos foram lá, os apóstolos tiveram presente, os apóstolos distribuíram, mostraram generosidade. Era os apóstolos nada mais nada menos do que a presença de Jesus mais próxima deles, e eles aí disso conversaram. Então é a coisa da alimentação espiritual. Jesus está querendo que esta população, que é considerada dos incluídos socialmente, que elas cumpram o seu papel. Qual é o nosso papel hoje? Ô Jorge, se você conhece o Evangelho, estuda o Evangelho, você não pode explicar? E você que tem dinheiro, não pode trazer sacola de alimento? E você, outro que sabe cozinhar, não pode ajudar em fazer a sopa? E não precisa necessariamente ter dinheiro, mas já é incluído aquele que já tem um dom, por exemplo, de saber cozinhar. O que você faz para diminuir a distância, não só a distância física, a distância da fome, mas a distância psicológica com os excluídos? O que você faz? Então Jesus chama todos de um grande concerto para saber se você é a população melhor, o que está fazendo. Então dizia lá Maquiavel, o rico
o incluído socialmente, o líder, que acaba sendo líder de uma localidade, de uma situação, então ele não pode ser muito mais adiantado do que a massa. Porque se ele for muito adiantado, não bate. É o caso de Jesus. Eu me alimento de tudo que sai da boca de Deus. O pobre não entende isso. Ele quer o pão material. Então, diz o Maquiavel, o líder, o chefe de Estado não pode ser muito afastado. E essas pessoas que têm casa, têm propriedade, fazem negócios, etc., elas são, de alguma forma, admiradas pelo povo. Primeiro que o povo diz assim, os excluídos, poxa, esses são vencedores, esses têm as coisas. Quase sempre até bota na cabeça deles o seguinte, Deus olha para eles e não está olhando para mim. Daí a deusa Fortuna de Roma. A deusa Fortuna era aquela deusa que distribuía a sua riqueza para quem ela quisesse. Era o chamado acaso. Depois, um grande filósofo, quando estava para ser condenado, chamado Boécio, ele vai fazer uma reflexão sobre a fortuna, a deusa Fortuna, ou sobre o acaso. Quando ele está preso, né, ele vai escrever um livro fazendo essa reflexão, dizendo que o acaso é a providência divina, que sempre funciona corretamente, que dá a cada um segundo a sua necessidade em tempo evolutivo, que está tudo correto, não existe o acaso. Bom, mas antes a população interpretava que a deusa Fortuna, ela olhava para as pessoas com o olhar que ela quisesse, então era bom favorecer a deusa Fortuna. Havia um homem chamado Sérvio Justo, que era o rei, um estadista, e ele mandou construir só na capital, só em Roma, 26 templos à deusa Fortuna. 26. Me ajude, deusa Fortuna. Para cada templo ele fez uma evocação diferente. Uma frase de evocação dessa deusa, de uma forma diferente, para dizer, olha, está vendo como eu te sirvo, eu sirvo você, como eu te endeuso? Olha por mim. É como Jesus está falando, dizer, olha, vocês ganharam a fortuna. A deusa Fortuna favoreceu vocês com a força, favoreceu vocês com a inteligência para os negócios, favoreceu financeiramente para você ter casa de campo, favoreceu vocês com a capacidade do divertimento, no caso das festas, etc. Então, o que vocês estão fazendo pelos excluídos? Qual o papel social? É isso. Aí o texto vai ganhando uma nova roupagem, uma nova visão. Jesus chama, e o que mais a gente vê no Antigo Testamento, principalmente naquilo que nós chamamos dos profetas menores, eles são menores não porque eram menores em capacidade de profecia, mas menores porque os textos dele eram menores, eram textos mais enxutos, e talvez já por isso mesmo o texto já era mais enxuto para ser rápido, objetivo, sem muitas reentrâncias e discussões teológicas, mas para entrar no tema direto, que é da exclusão social. Então, quem é Amós, o grande profeta do Antigo Testamento? Ele grita, dizendo que Deus deu um papel para os ricos, para os chefes religiosos, e que eles não estão cumprindo o papel. O local, a vida, a cidade está cheia de prostituição, os pobres não são amparados, as viúvas recebem um peso tremendo, não são olhadas, as crianças, os órfãos estão abandonados, né? As mulheres escravizadas, os homens trabalhando exageradamente, porque o sujeito não sossega na sua psicologia da insaciabilidade, ele quer mais, que ele quer mais, que ele quer mais, então ele exige um peso de trabalho, de sacrifício para o outro, para o necessitado, de forma imensa, né? Os doentes não são olhados. Então esse é um caso. Pega o livro de Amós, que era pequenininho, e aí vocês logo vão ver o
a voz dele grita, desesperado. Olha, o dia do Senhor está chegando e vocês vão ver, vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Bom, o que acontece é que a vida poderia fazer assim com todo mundo. Já podia vir todo mundo, já podia vir todo mundo com casa de campo, já podia fazer isso. Mas nós não íamos ficar sossegados, porque na hora que todo mundo tivesse casa de campo, você ia de alguma forma querer tomar a casa do outro, fazer guerra para tomar a casa do outro, para você ter mais e mais, e aquele outro que agora não tem nada e que perdeu, você não olhar por ele, ou principalmente, por exemplo, se naquela região ali caiu uma chuva e a produção dele for por água abaixo, você vai emprestar juros esforçantes e quase sempre ele não vai ter condição de pagar e vai virar escravo. E a situação era tal, em casos como esse, que a própria Bíblia recomendava. Você pode, se por acaso tiver de ajudar, chamar ele para você ser um escravo. Já que ele perdeu tudo, está te devendo. Mas no máximo por 7 anos. Quer dizer, a própria vida está de alguma forma contendo isso. Diferente do Brasil, né? Quando botaram o cara escravo é até morrer. Inclusive aquele que nasce da barriga da escrava é escravo também. Ora, então, repare que já no judaísmo tentava limitar 7 anos para isso. 7 anos. Poder para ele a liberdade. Então, essas revelações, elas vêm do alto e dizendo assim, como não pode todo mundo ser rico, e Jesus mesmo disse, lá quando a mulher jogou o perfume nos seus pés, a Maria de Betânia, e que eles disseram assim, mas poderíamos pegar esse perfume caríssimo e vender e dar para os pobres. Jesus disse, poxa, mas pobre vocês vão sempre ter, pobre. Faz parte essas diferenças. Agora, essas diferenças não podem ser num sujeito aquele que tem tudo e tem muito e o outro não tem nada. Está cada vez mais essa estatística fazendo que o grupo dos ricos cada vez ele é menor e tem muito e o grupo dos pobres é imenso. Só que agora nós estamos nos deparando com os pobres. Eu dizia na vez passada, né, quando já diziam grandes pensadores, grandes sambistas, o dia que o morro descer, olha como o samba fala, o dia que o morro descer, e agora nós estamos aí, olha o Rio de Janeiro nesse verdadeiro caos em termos da segurança, o verdadeiro caos, e não digo só que aí o morro desceu, mas que os ricos são coniventes, porque tráfico de armas e comando de altas drogas, não é a pobre que faz isso, não é aquele que não tem nada, está na porta da igreja, com a mãozinha, com a sua latinha, esperando um pouquinho de comida, e vai fazer tráfico de arma. São pessoas consideradas incluídas socialmente. Aí nós temos grandes pessoas que vivem de roubo social, que vivem oferecendo propinas e que leva a corrupção com dinheiro público ou mesmo privado, tirando da moralidade do servidor público. Então, nessa situação toda de caos, né, o que nós estamos vendo é que os pobres estão chegando. Aqui no Brasil, nós estamos hoje invadidos pelos irmãos do Haiti. Nós já fomos lá tentar resolver a paz entre eles, com a presença das nossas forças armadas, até com o time de futebol do Brasil. Mas mesmo assim, eles vendo o que a gente tem. O Brasil é considerado muito rico diante daquilo que eles possuem, ou como eles estão hoje, socialmente, ou eles estão vindo para cá. E precisamos arrumar emprego para essa gente, educação para essa gente, comida para essa gente, hospital para essa gente, escola para os seus filhos, emprego para eles. E os irmãos da Venezuela estão chegando. E estão chegando com as suas doenças e nós temos que levar vacinas para eles. Eles estão fugindo do caos social lá do seu país, estão fugindo de situações ditatoriais. E aí nós temos que levar recursos para eles.
proteção? Eles estão vindo com doença, não tem onde morar. E aquelas crianças vão estudar onde? Comer aonde? São milhares chegando. Na Europa também. Vindo do norte da África. Estão chegando milhares. Vindo da Síria, do Afeganistão. E agora eles têm que se sentar e resolver. Então a velha ideia. Você que é mais preparado, você que tem propriedade, você que é estadista, você que tem estudos, logo você que é incluído socialmente, você que tem investimento, você que é dono de fábrica, o que você está fazendo? Tem que pensar. Hoje, como nós temos, por exemplo, socialmente um envolvimento para a inclusão de pessoas com deficiência, e aí você tem leis hoje que amparam para que as empresas adotem pessoas com deficiências como o Down, ou pessoas com a cegueira, com a surdez, com problemas de locomoção, nas empresas. Então essas empresas vão ter determinados descontos e essas pessoas poderão, preparadas, ajudar muito. Hoje nós estamos vendo aí a grande discussão da professora que é destaque lá no norte do país e que tem Down, e que é uma professora auxiliar abençoada, e que os incluídos socialmente desprezam, inclusive falam mal socialmente, fala que só poderão levar uma mensagem de crime para as crianças, como se todo deficiente tivesse tendência a se matar. Não esquece que todo deficiente tem vontade de superação, e mais do que vontade de superação, muitos acreditam numa filosofia de vida, porque se não acredita em Deus, não tiver esperança, olha como a página que o Estênio leu hoje na abertura, se nós não temos esperança, como sair dessa situação? Então, primeiro, o plano espiritual chama esses. E ele percebe, como diz lá no livro dos profetas menores, em especial, eu destaquei hoje o livro de Amós, que esses que têm compromisso social não cumprem o seu papel. E eles são importantes. Por exemplo, houve uma enchente, como agora no Rio, né? Cadê a presença do prefeito? Houve um problema de levante social, de situação de insegurança. Cadê a presença do governador que cuida da segurança? Então, quando tem uma situação qualquer, você ouvir a palavra do presidente. A palavra do presidente é importante, por isso que o presidente, quando tem uma catástrofe, ele passa de helicóptero por cima, aí desce lá, faz a visita. O presidente, ele não leva a sacola de comida, mas a presença dele é importante. Então, nós temos a presença de cientistas, de pessoas renomadas, de pessoas importantes, de religiosos, de padres, espíritas, protestantes. Então a presença desses incluídos socialmente, eles levam muito conforto para esses que são excluídos. Não só em situações de catástrofe, em todos os momentos da vida. Principalmente na hora onde que há mais tranquilidade social, onde que não tem chuva, não tem caos, não tem isso, é a hora dali fazer investimento em escola, naquela comunidade, fazer investimento de hospital, fazer investimento de preparar os documentos, de cuidar das primeiras necessidades físicas, de começar a cuidar das crianças, fazendo esportes, os mais variados esportes, música, as artes, as danças. Então, qual é o seu papel? É isso que a palavra está dizendo. E essa gente está sempre fugindo. Eu não posso. Aí vem o Emmanuel e fala precisamente disso. Eu trouxe aqui a página do Emmanuel, onde que há o desculpismo, Ele tem uma página que ele está baseado aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo 18, que diz: e todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me deis por escusado. E o Emmanuel, então, tem uma página interessante: desculpismo. Aí ele começa a dizer, a gente sempre inventa uma desculpa, e a gente até fala assim,
puxa, realmente, ele é muito importante. O pobre, às vezes, acaba acreditando, porque até vota nessa turma toda. E acham que realmente há um desculpismo. E o cara vem assim, olha o que o Emmanuel fala. Um diz assim, não posso, porque eu estou jovem ainda, não posso me envolver com essas coisas. Porque sou velho demais. Porque assumi compromissos de monta e não posso atender. Muitos compromissos. Milhares de atribuições. As minhas atribuições são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam meu tempo. Problemas são muitos. E assim a pessoa vai sempre arrumando como diz o Emmanuel, desculpismo. Essa passagem, esse texto está no livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. Bom, e o Emmanuel conclui aqui: tantos são as evasivas e tão veementes aparecem aos ouvintes mais argutos, terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem outra reencarnação. Porque nesta eu já estou com o meu tempo tomado. Muito bem. Ora, então só tem um jeito. Quem vai cuidar desses esquecidos? Aí vem um chamamento geral. Deus chama os seus escravos para cuidarem dele. Vão, chamem todos e encham a sala. Quem vai cuidar são os escravos de Deus. Quem são os escravos de Deus? Aqueles que são extremamente disciplinados, obedientes, estão debaixo da ordem divina. São aqueles que são convocados religiosamente para atuarem com Deus. Aí nós temos os apóstolos, tá? Diz Paulo de Tarso e o seguinte: eu sou imitador do Cristo. Sou imitador do Cristo. E sejam meus imitadores como eu sou do Cristo. Saía para pregar. E disciplinado. E ele dizia: eu tenho um espinho na carne. Ai de mim. Então, a vida espiritual chama esses e pede para ajudar. Então nós temos muitas líderes religiosos, tanto no catolicismo, como no protestantismo, como em outras religiões. Né? Mas já que nós estamos em ambiente espírita, né? Vamos falar do nosso. Olha a bênção de tantos centros espíritas aí, levando o receituário de homeopatia, fazendo trabalho de cura. Por exemplo, num ambiente lá, ainda na forma de Umbanda, e abençoado por Templo Espírita do Piara, são milhares de cirurgias por mês. Aqui no Regeneração, começamos um trabalho de curas espirituais, de cirurgias espirituais, já está tomado. Então, também a distribuição de sacolas, a distribuição de passes, as palavras de conforto, as aulinhas de evangelho para as crianças, sem excluir ninguém, né? O lanche amigo, etc. O atendimento fraterno. Então, são várias frentes que as instituições religiosas fazem. Muitas instituições têm escolas, muitas instituições têm abrigo para velhos, muitas dessas têm os trabalhos os mais variados, inclusive fazendas para cuidar de jovens drogados, de jovens abandonados no crime que a justiça prendeu e que agora coloca nessas instituições para serem atendidos, para serem acolhidos e receberem instrução. Então, já tinha uma frase, já do início do nosso
do século XX, né, quando falava, da população, dos pobres do Rio de Janeiro, se não fosse os espíritos. Porque a atividade do grupo dos necessitados da Federação Espírita Brasileira é algo abençoado. Você chega lá na federação, você dá o seu nome, você recebe o receituário, e dependendo, você pode escrever de longe e eles mandam, pagam o selo, pagam tudo, e mandam para você a receita, né? Distribui remédios, etc. Então, esse atendimento aos necessitados, daí um grupo abençoado, Pedro Richard era discípulo de Marx, discípulo de Bezerra de Menezes, era uma pessoa extremamente voltada para esse grupo, que é o grupo da assistência, o nome dele, assistência aos necessitados. Então é cuidar dos necessitados, são esses excluídos, sem fazer distinção. Se o sujeito é bom ou mal, as portas do centro estão abertas. Por isso que nós temos que ter cuidado e falar com muito carinho com relação a temas como aborto, como suicídio, porque podemos estar recebendo pela primeira vez na nossa casa pessoas que estão passando por grande angústia, né, de parentes seus que estão sofrendo neste campo, que estão com essas tendências ou que cometeram esses desacertos. E se nós temos que falar com uma palavra firme e correta e verdadeira, ao mesmo tempo temos que ser fraternos, generosos, né? Nós não podemos excluir ninguém. Nós temos que estar abertos para compreender a todos. O Emmanuel, então, numa outra página, o chamada Chamamento Divino, também se encontra nesse livro Palavras de Vida Eterna. Ele vai se basear num outro versículo de Lucas, que é o versículo 21, desse capítulo 14, que diz assim: e o Senhor da casa disse a seu servo: vai depressa pelas ruas e vielas da cidade, e trazei para cá os pobres, os mutilados, os cegos e os coxos. E o Emmanuel comenta: muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Quem sou eu? Eu moralmente sou um caído. Diz Emmanuel: entretanto, e eu estou aqui só pegando algumas passagens do texto, diz Emmanuel: entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação de era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo, para que a vida se renove. E ele então fala mais: espíritos viciados, inibidos, desorientados, ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Ora, aí então a gente chega à conclusão: não pode se excluir ninguém. Mas até aquele que feriu e matou, a gente não deve excluir. Sim, não vamos esquecer que a pessoa que, podemos dizer assim, mais construiu a igreja e mais divulgou o cristianismo, que foi Paulo de Tarso, ele era criminoso. Ele matou Estevão a pedrada. Foi para prender um velhinho com um grupo de soldados, de capangas, na cidade de Damasco, um velhinho chamado Ananias, e colocou mulheres e crianças que aceitavam Jesus no cárcere, e tomou bem os bens dessa gente toda, porque pior do que ser preso é depois você ficar sem os seus bens. E Jesus apareceu para ele, e deu para ele o Evangelho, e ele teve a oportunidade. A Casa do Caminho queria excluí-lo, quando disseram assim: olha, ele está aí, Saulo está aí, e dizendo que se arrependeu, que Jesus apareceu para ele. Ninguém queria, ninguém acreditou. Isso é um malfeitor. Ele já entrou aqui na Casa do Caminho e mandou prender todo mundo. Só não prendeu o Tiago, porque estava de joelho rezando as Escrituras.
Nós não acreditamos nele. Aí veio Pedro e disse, não, vamos pensar, olha, é melhor você ir lá para suas terras, vai lá para sua família, vai lá para Tarso, vai lá para Tarso fazer um recolhimento, espera até a poeira assentar e você estar mais envolvido com as coisas evangélicas, e nós temos realmente a certeza do seu envolvimento através do tempo com a mensagem de Jesus, e eu vou mandar te chamar. Passou anos, ele mandou Barnabé ir lá chamar Paulo, e Paulo foi incluído na igreja de Antioquia. E mais que ele, além dele ser incluído lá, ele prestava serviço do bem. Um dia o Senhor se manifestou e disse, esse é um dos escolhidos meus para levar a palavra, mundo afora. E ele começa a andar com Barnabé, primeiro por Chipre, depois subindo pela Turquia, indo por várias cidades, pregando e fundando igrejas. E depois volta, reafirma, implanta ali a presença de bispos, de pessoas mais velhas, responsáveis para dirigir a igreja, e passa anos servindo o cristianismo, onde ele não podia chegar, chegava por carta, escrevia, passava a noite escrevendo. Ele produziu, ele mesmo, com o seu dinheiro, com as tendas que ele produzia, os seus recursos para se manter, não foi pesado a ninguém, e assim foi até a Roma, e lá em Roma foi degolado. E era criminoso, não foi excluído. Então o Senhor diz, todos são chamados. Agora você está com a veste nupcial preparada, amigo? Então todo mundo é chamado agora. E quem vai cuidar dessas pessoas? Nós não podemos aqui, a casa está aberta, o portão está aberto, não podemos botar todo mundo aqui dentro. Podemos pregar para todo mundo, levar alimento, ter uma palavra amiga e ser generoso para com todos, sim. Eu não posso botar ele na direção da casa. Espera aí, quem é ele? Está preparado? Tem capacidade para isso? Repare como o Estatuto do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso aqui Regeneração, assinado por ele 50 anos depois da sua desencarnação através do Chico Xavier, e nós levamos a Polícia Federal que autenticou a assinatura dele, é ele mesmo de volta, né? Olha, ele faz um estatuto restritivo. A pessoa que entra para cá, colaboradora, ela pode ser sócia, colaborar com a casa, mas para assumir o conselho da casa tem que ser escolhida pelo conselho. Não é de qualquer forma. Tem que ser considerada idônea no sentido do conhecimento, no sentido do compromisso, no sentido da atividade do bem, para assumir outras frentes. Então a mesma coisa. Para o casamento com Deus, e a mensagem vem, o convite para nos casarmos com Deus, nos acasalarmos com Ele, vivermos em unidade com Ele, Ele chama a todos. Agora o texto de Lucas fala que Ele obrigou a eles entrarem. Por que obrigou? Se era uma festa, é uma festa de casamento, por que obrigar? Primeiro que a evolução é uma obrigação. A gente é impulsionado para evoluir. Quem não quer evoluir e não quer somar com a corrente evolutiva é arrastado pela dor. Por isso que existem os planetas de expiação, de prova, os exílios planetários. Aquele que não acompanha o desenvolvimento do planeta é exilado para o outro planeta. Para quê? Para que através do tempo se modifique, colabore lá com seus conhecimentos nessa outra instância e depois volte para continuar a sua jornada. A vida é sempre de oportunidade. Agora, evidentemente, por que é uma obrigação? Porque nós somos filhos de Deus, Ele nos ama. E como nós dizemos aqui na opinião maravilhosa de Allan Kardec, né? Deus é todo poderoso e é todo misericordioso. Se Ele é todo poderoso, Ele quer que a gente cresça. Se Ele é todo misericordioso, se Ele é todo misericordioso, Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua. E se Ele é todo poderoso, Ele tem capacidade para isso. Se Ele tem capacidade e Ele quer, essas duas forças do imenso poder e da imensa misericórdia nos arrastam para a evolução. E por que nós somos obrigados a isso? Não tem diferença nenhuma. É assim que é, por exemplo, no nosso país. Pode ser uma daquelas leis que não se cumpre, mas é assim que é. Nós somos obrigados a colocar nossos filhos na escola.
Ah, e não se pergunta se quer ou não, porque se você não fizer, será preso. Ora, repare que é como uma obrigação, isso é atitude cidadã, botar seu filho na escola. Por exemplo, não dá bebida alcoólica para menor. É uma lei. Se você não cumpre, você vai ser preso, vai ter a penalidade devida. Outra, não fazer sexo com menor. Então, é uma lei. Todos os desrespeitos são infrações que, sendo descoberta pelo poder de vigilância, a pessoa terá a reprimenda devida. Mas repare que é lei para o bem. Aí você reflete dentro de você mesmo. E não é legal botar os filhos na escola? Não é legal tirar bebida de criança? Não é legal não abusar de uma pessoa sexualmente quando ela é criança? Não abusar nunca, mas ainda quando ela é criança, que ainda está se formando, por que passar por esse tipo de violência? Então, essas reflexões nos levam também a essa daqui do Evangelho. E Jesus coloca na parábola, e eles foram obrigados a ir para o caminho do casamento. Quem? Todos. Inclusive maus. Os bons e os maus, todos são chamados a evoluir. Todos são chamados para chegar a essa plenitude de igualdade, de união com Deus. Todos são chamados. Você faz essa diferença. Agora, se a pessoa não está preparada ainda para isso, tem uma técnica. Qual a técnica? A técnica da pedagogia da dor. A dor ainda ensina. Tem pessoas que estão extremamente sensíveis, e aí não é Deus que dá um sofrimento para a pessoa. É a pessoa que ainda é tão insensível que ela precisa, no nível dela, desse choque para despertar. Daí a reencarnação. Atai pés e mãos, e aqui é onde a gente está atado ao corpo, né? E nós não temos como sair dele, a não ser pela desencarnação, ou a desencarnação pela loucura do suicídio, e aí se volta mais amarrado ainda, né? E a gente veio para planetas como esse, de prova, expiação, e aqui para as trevas exteriores, quer dizer, para essa manifestação, essa existência. A palavra existência é estado para fora, onde você se manifesta aqui pela reencarnação para realizar o seu projeto de evolução. E por isso que o Espírito lá, o Senhor na parábola, chama aquela criatura que já quer casar com Deus, ela já aceita ir na festa, mas não está preparada ainda, ela é chamada de amigo. Tem um tratamento de generosidade. Pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Você, quando não tem capacidade, os bons mentores cuidam de você, como a gente faz com as criancinhas. Então nós somos amparados, protegidos. Esses servos de Deus, esses mensageiros, olhem os mensageiros de André Luiz. Vocês poderão ver numa sequência, são 3 livros interessantes. Os mensageiros, depois nós temos os missionários da luz que cuidam da reencarnação, e depois nós temos em seguida obreiros da vida eterna que tratam da desencarnação. Então, como é que funcionam os mensageiros, ou melhor, a atuação espiritual na nossa vida, dos mentores espirituais, depois como se prepara uma encarnação e como se prepara uma desencarnação, em todos os níveis. E aí, em todos os níveis, para bons e maus, olhe lá no livro dos missionários, vai reencarnar um espírito bastante endividado, que é o Sigismundo. No livro no Obreiros da Vida Eterna, nós temos desencarnação de uma aura celeste, um espírito elevado, e desencarnação, como por exemplo do Fernando, que o espírito fica na janela, o inimigo do bem, batendo palma e gritando: e o Fernando vem ou não vem? Querendo que ele continue unido, em desequilíbrio com seus compassos do plano espiritual. Mas o plano espiritual, ali na hora da desencarnação, está cuidando do processo. Eu repare que até os espíritos sofredores estão do lado de fora, como se o ambiente fosse purificado e passado por uma higienizado, para que o processo da desencarnação fosse a melhor forma possível, para haver também uma reflexão de forma espiritual. Então todos são chamados, mas
Seria tão bom se em todas as frentes todo mundo estivesse somando para que diminuísse as exclusões, as divisões sociais, essa imensa divisão social. Porque se as pessoas que tivessem propriedade, se os homens de negócio, se os empresários, se os líderes religiosos, se as pessoas que têm força muscular, né? Se todos somassem, aqueles que gostam de festa também, todos somassem para poder diminuir essa situação social. Não é feito assim. E a coisa tem sido feita a longo prazo por esses escravos do Senhor, esses missionários da luz que começam a aparecer numa ou noutra religião para haver a bênção da proteção deles. Até que aconteceu que veio ultimamente aqui no Brasil, fora também do ambiente religioso, né, através do Betinho, mas participando de uma família, né, e de pessoas ligadas a vários problemas de dor. Interessante, né? Problemas do sangue que foi tomado, né? E que o sangue estava contaminado. Então, vamos falar aqui o que é o importante, não é o caso do sangue, nem da contaminação, né, dessa família, né? Mas antes de tudo eu quero falar do sofrimento, da dor, como se a dor tivesse sensibilizado, fazendo uma verdadeira obra de arte no Betinho, uma obra de arte que a vida fez. Ela esculpiu algo belo naquele corpo tão franzino, naquela face, né, quase que afundada dos lados pela magreza, mas criou algo belo, num movimento em que o país todo foi envolvido para o combate imediato e rápido com relação à fome. E depois se multiplicou para brinquedos, para as outras coisas, etc., porque a vida prossegue, e a gente não tem que só viver de comida, porque não é só de pão, mas também de brinquedos, de festas, de atividades sociais. E aí quantos movimentos, quantas ONGs surgiram a partir desse movimento do Betinho, e que hoje há tantas atividades sociais, cuidando de pessoas de rua, né? Crianças abandonadas, etc. É cidadania. Ora, essa é uma mensagem de 2000 anos atrás. E como é lenta, 2000 anos. A mensagem de Jesus ainda é extremamente nova e nós ainda não conseguimos viver nem um pouco ainda, muito pouco ainda da vontade da mensagem de Jesus. Muita paz, fique com Deus.